A Alemanha está em uma encruzilhada. Ela ostenta a quarta maior economia do mundo e é a líder de fato da zona do euro. Também é líder global nos setores químico, automotivo, de serviços financeiros e de engenharia, mantendo consistentemente um superávit comercial, exportando mais do que importa. E a Alemanha tem uma relação dívida, produto interno bruto melhor do que os Estados Unidos, o Japão, o Reino Unido e a Índia. No entanto, o país enfrenta alguns dos ventos contrários mais graves entre as economias modernas. Nas últimas 2 décadas, os alemães ligaram seu destino à China, União Europeia e Rússia. Hoje, esses parecem ser 3 dos piores parceiros dos quais se pode depender. Neste vídeo, vamos analisar os problemas que a Alemanha enfrentará nos próximos anos, incluindo a falta de independência energética, uma demanda cada vez menor por seus produtos e um acentuado declínio demográfico. A economia da Alemanha é enorme e eles produzem coisas importantes que as pessoas precisam, como carros, produtos químicos e farmacêuticos. Quase 1/3 de todos os alemães trabalha em setores industriais operários, como manufatura, construção civil e mineração. Compare isso com os vizinhos deles na França, onde apenas 22% dos franceses trabalham nesses mesmos setores industriais operários. É preciso reforçar que eles são de classe mundial em vários setores. Um dos mais interessantes é transformar energia em produtos químicos. A indústria química moderna foi efetivamente iniciada na Alemanha. A BASF, maior empresa química do mundo, tem sede na Alemanha e faturou 92 bilhões de dólares em 2022. A BASF sozinha consome tanta energia quanto a Costa Rica, e seu campus principal é praticamente uma cidade inteira dentro de Ludwigshafen, na Alemanha. Ela produz plásticos, poliuretanos e outros produtos químicos que são usados em automóveis alemães, roupas da Adidas e medicamentos da Bayer. Mas as pessoas que compram esses produtos alemães, em sua maioria, vivem fora da Alemanha. Na economia, isso se chama economia liderada pela produção. As corporações alemãs estão entre as mais eficientes, qualificadas e bem organizadas do planeta. Assim, produzem muito mais desses bens do que a população alemã realmente precisa. Isso as torna muito dependentes da exportação. Veja este exemplo impressionante. Carros alemães são enviados para todo o mundo. 80% dos BMWs, Audis, Volkswagens, Porsches e Mercedes são comprados em outros países. Compare isso com os Estados Unidos, que tem uma economia voltada para o consumo, capaz de absorver enormes quantidades de bens e serviços devido à grande população e ao alto produto interno bruto per capita. Nos Estados Unidos, apenas 12% dos Chevys, Fords, Cadillacs e Chryslers são vendidos fora do país. E essa é apenas uma das muitas indústrias que impulsionam a economia alemã e que dependem de mercados saudáveis com apetite por seus produtos. Outro motivo para a economia alemã focar na produção são seus dados demográficos. A Alemanha é um país envelhecido, com média de 44 anos. Agora, isso não chega a ser como o Japão, mas é pior do que a China, Rússia, França, Estados Unidos, Suécia e basicamente qualquer outra grande potência do continente europeu. Famílias jovens compram mais coisas, pessoas mais velhas consomem menos e economizam mais. E depois de certa idade, as pessoas mais velhas param de ter filhos. Além disso, isso gera problemas dos custos de mão de obra. Dados do Escritório Federal de Estatísticas indicam que, até 2030, 30% da população alemã terá mais de 65 anos, o que pode levar a uma escassez de mão de obra e ao aumento dos custos com aposentadorias. A taxa de participação da força de trabalho deve cair de 78% para 73% até 2030, tornando necessárias estratégias para integrar mais mulheres imigrantes ao mercado de trabalho ou aumentar a idade de aposentadoria. Em um mercado onde a oferta de mão de obra diminui,
os custos inevitavelmente vão aumentar. E custos trabalhistas mais altos significam que os produtos alemães ficam mais caros, o que também prejudica a capacidade deles de exportar. A população da Alemanha inevitavelmente diminuirá nas próximas décadas. O grau em que isso acontece depende basicamente de quão abertos ou fechados eles são à imigração. E de qualquer forma, eles vão precisar ser capazes de exportar. Na última década, a China tem sido o principal mercado para produtos alemães. A China superou os Estados Unidos como principal destino das exportações da Alemanha em 2016 e tem sido o maior mercado para as exportações alemãs nos últimos 7 anos. Desde então, o comércio entre os dois países continuou a crescer, atingindo um recorde de 299 bilhões de euros em 2022. Mais de 30% dos carros exportados da Alemanha vão para a China. Mas o crescimento chinês sem precedentes dos anos 2000 pode estar chegando a um ponto de inflexão. Eles enfrentam crise imobiliária, bancária e de dívida dos governos locais, que já supera 13 trilhões de dólares. Eles enfrentam desemprego juvenil, que deixaram de divulgar quando os números pioraram. E aqui estamos vendo o premier deles em Davos dizendo que o produto interno bruto cresceu 5,3% e ninguém acredita nisso. Preocupa-se com o aumento das dívidas na China? Todos devemos nos preocupar com isso. Os preços dos apartamentos na China são, provavelmente, a classe de ativos mais importante após os títulos do Tesouro, e estão caindo. Estamos vendo um problema imobiliário na China. Este não é um vídeo onde eu analiso detalhadamente a economia chinesa, mas posso resumir um dos problemas de forma bem simples. A população chinesa está diminuindo e está fazendo isso em um ritmo mais rápido do que a da Alemanha. Já sabemos que este é um dos maiores problemas internos da Alemanha. Mas, sendo seu principal destino de exportação, isso não só significa que a demanda está diminuindo, mas que eles podem enfrentar uma verdadeira turbulência econômica. O modelo econômico chinês, que impulsionou décadas de crescimento sem precedentes, está mostrando sinais de desgaste. O setor imobiliário, antes motor do crescimento, agora traz instabilidade, com empresas muito alavancadas e uma bolha prestes a estourar. Essa desaceleração pode levar a uma redução na demanda por bens de luxo e produtos industriais, impactando diretamente as exportações da Alemanha. O cenário geopolítico complica ainda mais essa relação. As tensões entre a China e o Ocidente aumentaram, com guerras comerciais e restrições tecnológicas criando um ambiente incerto para o comércio global. A Alemanha se encontra no fogo cruzado. A necessidade de lidar com essas tensões enquanto mantém o acesso ao mercado chinês apresenta um dilema estratégico para os formuladores de políticas e líderes empresariais alemães. A Alemanha busca diversificar mercados de exportação e diminuir a dependência da China. Mas embora novos mercados como o Sudeste Asiático, a África e a América Latina sejam mais jovens, eles têm muito menos poder de compra do que a segunda maior economia do mundo. E isso, no final das contas, deixa os líderes alemães com poucas opções para manter quanto mais aumentar sua prosperidade econômica. Então, apenas 20... Há 20 anos, a Alemanha obtinha quase um terço de sua eletricidade da energia nuclear. Se a Alemanha tivesse mantido a energia nuclear, a discussão seria outra. Talvez nem existisse a guerra na Ucrânia. A indústria alemã exige muita energia. Esses não são empregos de escritório, onde você só precisa de energia suficiente para manter as luzes acesas e ligar uma cafeteira. Os alemães estão realizando uma produção industrial intensiva. Quando Gerhard Schröder assumiu como chanceler da Alemanha em 1998, trouxe um plano para reformar a economia, mudar o perfil energético e redirecionar a política externa. Durante o governo de Gerhard Schröder, a Alemanha iniciou o projeto Nord Stream, um gasoduto direto da Rússia para a Alemanha através do Mar Báltico, contornando os países de trânsito tradicionais. O gás natural russo seria mais barato do que outras fontes e também relativamente mais limpo do que o carvão, que é abundante na Alemanha. Ambientalistas ficaram mais ativos na Alemanha no fim do século. Agora, há motivos para questionar.
Será que esse foi um fenômeno completamente orgânico ou foi uma versão analógica das operações de influência encobertas pelas quais a Rússia se tornou famosa depois? Nas décadas seguintes, ficou cada vez mais claro que isso é um pilar da estratégia de relações exteriores da Rússia. Também é estranho que o movimento ambientalista alemão não seja particularmente lógico. Além de defender fontes de energia renovável como a eólica e a solar, também houve um movimento para desativar usinas nucleares em todo o país. Em 1999, a energia nuclear era uma parte importante da matriz energética da Alemanha. Naquela época, a Alemanha tinha mais de 20 reatores em operação, produzindo 23 gigawatts de capacidade nuclear. A geração de energia nuclear correspondia a 30% das necessidades elétricas da Alemanha, enquanto produzia zero emissões de carbono. Mas o público alemão estava convencido de que era perigoso. Isso se intensificou após os acidentes em Three Mile Island, 1979, Chernobyl, 1986 e Fukushima, 2011. Na verdade, isso é como acidentes de avião terem mais cobertura da mídia que os de carro. Estatisticamente, é mais provável que você sofra um acidente de carro e morra por causa dele do que se machuque em um avião. Ainda assim, quase todo mundo entra em um veículo motorizado todos os dias, sem qualquer ansiedade. No entanto, o raro problema com o avião vira manchete e leva a uma psicose pública desproporcional. Em abril de 2023, as últimas usinas nucleares restantes na Alemanha foram desligadas permanentemente. Mas como o vento é intermitente e a Alemanha não é particularmente ensolarada, a principal fonte de energia básica para a rede elétrica alemã voltou a ser o carvão. Então, por que Schröder faria isso? Uma mente ingênua pode pensar: ele só tentava limpar a rede elétrica da melhor forma possível. Mas a carreira dele após a política sugere que ele tinha outras influências. O fato de Vladimir Putin estar sentado na outra ponta do gasoduto Nord Stream não incomodava Schröder. Poucas semanas antes de ser retirado do cargo, seu governo garantiu $1 bilhão para o projeto Nord Stream. Dias depois de deixar o governo, ele se tornou o Chief Executive Officer da Nord Stream AG, a empresa responsável pela operação do gasoduto. Depois, tornou-se presidente do conselho da maior produtora de petróleo da Rússia, a Rosneft. Ao entrar para o conselho da Rosneft, a empresa estava sob sanções dos Estados Unidos da América por ações de Putin na Crimeia. Em 2022, 20 dias antes de Putin invadir a Ucrânia, ele entrou para o conselho da Gazprom, a gigante estatal do gás da Rússia. Desde então, petróleo e gás russos voltaram a sofrer sanções. Nord Stream 1 e 2 foram sabotados e os preços da energia na Alemanha mais que dobraram. E lembra da BASF? O principal complexo deles na Alemanha consome tanto gás natural quanto a Suíça inteira. Em 2022, a conta de energia da empresa na Europa subiu $2,9 bilhões em relação ao ano anterior. A desaceleração na China ajudou a reduzir a receita deles em 2023 para $77 bilhões, 19% abaixo de 2022. A empresa fechou fábricas e reduziu a capacidade em todo o portfólio por causa do aumento dos custos dos insumos. Não há um caminho claro para alívio tão cedo. Putin não dá sinais de recuar na Ucrânia e as usinas nucleares não retomam as operações facilmente. Tudo isso colocou ainda mais pressão sobre a economia alemã, que já estava sob forte pressão. Mas isso não afeta apenas a Alemanha, afeta toda a Europa. Assim como vai a Alemanha, vai a União Europeia. Como a maior economia da União Europeia, a Alemanha frequentemente assumiu a liderança em guiar o bloco por crises financeiras, exemplificado por seu papel central nos resgates da Grécia, Irlanda, Portugal e Chipre durante a crise da zona do euro. Esses esforços mostram o compromisso da Alemanha com a estabilidade da União Europeia, mas eles não fazem isso apenas por caridade. Os líderes alemães reconhecem que o próprio destino econômico do país está profundamente entrelaçado com a saúde da União. Dificuldades econômicas na União Europeia
desestabilizam o euro, a moeda que sustenta o comércio da Alemanha dentro do bloco. O mercado único da União Europeia é uma pedra angular do modelo de crescimento baseado em exportações da Alemanha, permitindo o fluxo livre de bens, serviços e capital entre os Estados-membros. A dissolução desse mercado integrado ergueria barreiras comerciais, introduziria complexidades regulatórias e cambiais e fragmentaria o cenário econômico. Para a Alemanha, isso resultaria em grande interrupção nas exportações, possível redução de acesso ao mercado e aumento dos custos de produtos alemães no exterior. O retorno às moedas nacionais traria volatilidade cambial, complicando ainda mais o comércio para empresas alemãs. Já vimos isso com o Brexit, que impôs custos tanto ao Reino Unido quanto aos seus parceiros comerciais, como a Alemanha. Mas mesmo que o bloco permaneça unido pelas próximas décadas, ainda enfrentará grandes desafios. A Itália é a terceira maior economia da União Europeia, mas tem uma relação dívida, produto interno bruto de quase 150% e altas taxas de desemprego. A Grécia continua anêmica e o desemprego na Espanha está acima de 11%. Inflação na Europa Oriental está absurda. Hungria, Letônia e Lituânia estão todas acima de 20%. E neste momento, a União Europeia é a menos ruim das três parcerias essenciais da Alemanha. Mas eu diria que esse grupo ainda mantém o risco de cauda mais explosivo dos três. Meio século de relativa paz na Europa é uma exceção extrema na história. A adesão à União Europeia, junto com a OTAN, criou um grau de alinhamento que neutralizou as rivalidades históricas que muitos desses países têm enraizadas em suas culturas. Se a União Europeia se dissolver, haveria uma barreira a menos entre a Alemanha e as rivalidades do seu passado. A Alemanha enfrenta dificuldades sem solução evidente. Para enfrentar a insegurança energética e o envelhecimento populacional, poderiam reativar usinas nucleares e abrir-se à imigração. Mas ambas as medidas exigiriam superar uma oposição substancial de grupos dentro do país. Eu não sou inteligente o suficiente para criar outras soluções, mas também não sou burro, a ponto de subestimar a genialidade do povo alemão. Será interessante ver como eles lidarão com a próxima década. Se gostou deste vídeo, veja também nosso sobre como o Bayern de Munique virou um dos maiores clubes do futebol mundial.